Bom, a gente parou no Céu e Inferno, no capítulo 8, né? Vamos fazer o resumo aí do capítulo 8 a respeito dos anjos. Todas as religiões acreditam nos anjos. Só os materialistas acreditam que eles são alegorias. Para a igreja, as características dos anjos, as suas qualidades, especificações, são dogmas indiscutíveis e foram estabelecidos pelo Concílio de Latrão no século XII. Latrão, né? Aquele local de Roma lá onde tem o palácio, o obelisco, a basílica dos lateranos, aquela parte principal lá onde fica o Papa. Então, a igreja é um dogma a respeito das qualidades dos anjos, foi estabelecido no século XII. Né? E nesse capítulo, o que Kardec faz? Ele primeiro apresenta o que diz esse concílio a respeito dos anjos, e a seguir ele refuta. Mas como a gente está já fazendo o resumo, a gente já vai fazer apresentação e refutação, tudo junto, beleza? Para a igreja, os anjos estão no primeiro plano. E no último plano, a vida é toda material. Aí Kardec começa refutando, dizendo assim, mas que vida toda material é essa? Eles estão falando, o Concílio de Latrão, dogma da igreja, da matéria bruta? Vida toda material, eles querem falar da matéria bruta? Mas a matéria bruta é sem vida. Ora, e também eles não podem estar se referindo aos animais, porque os animais são inteligentes. Né? Há inteligência nos animais. E também não pode estar se referindo aos vegetais, porque há algo nos vegetais que não existe numa pedra. Né? Aí continua o concílio. Não, são 3 tipos de criaturas. As criaturas espirituais, a criatura corpórea, quer dizer, só corpo é essa que Kardec já começa refutando, e a criatura humana sem nenhuma ligação entre elas. Quer dizer, houve criações à parte, conforme a igreja, conforme o concílio do século XII. Kardec diz que não, que observando a natureza, parece que há uma ligação que demonstra um progresso entre os seres. Né? E diz ainda o concílio que a ligação da alma e do corpo para a criatura humana é a essencialidade e a finalidade da alma humana. A vinculação alma-corpo é essencial e é o objetivo dessa espécie de criação. Aí Kardec diz, espera lá, mas a alma é imortal e o corpo não. Então, para a igreja, essa ligação só ocorre uma vez. E ainda, para algumas pessoas, elas morrem em tenra idade. E, às vezes, essa ligação só dura algumas horas. Nasceu, faleceu em algumas horas, algumas crianças. Ora, então como é que essa ligação alma-corpo é a essencialidade? É essencial? Não é, né? Pois se fosse, a alma estaria incompleta sem o corpo. E também não é a finalidade, porque a vida espiritual é a vida normal, e a vida no corpo ela é passageira, e o corpo é meramente um instrumento da alma. Né? Aí que diz o concílio ainda, que para a criação humana, para nós humanos, o conhecimento só chega pelos sentidos, quer dizer, nós progredimos simplesmente pelo conhecimento que chega pelos sentidos para o desenvolvimento das nossas ideias. Aí, Kardec diz, não. Né? E as ideias inatas? Crianças, às vezes, com uma faculdade intelectual transcendente na matemática, na música, em outros ramos de conhecimento, que parece que aquela criança já veio com aquele conhecimento em si, que não foi uma construção nem dos pais, nem das escolas. Né? Aí diz Kardec, ora, se a educação só chegasse para nós pelos sentidos, o que seria da criança morta em tenra idade? Ela não ia progredir lá no plano espiritual, após a morte? Né? O que aconteceria com o selvagem?
que aconteceria com a pessoa que nasceu com uma determinada idiotia, né? Alguma dificuldade. Ela não tem chance de progredir? Né? Aí o que é que diz Kardec? Não. Parece, então, que há progresso, tem que haver, também no plano espiritual. Ora, e se há progresso no plano espiritual, por que, que a alma humana não pode atingir a angelitude? Né? Olha os raciocínios de Allan Kardec. Né? E aí ele vai dizer, então, por consequência, não existe nenhuma criação privilegiada, nenhuma criação especial. Vejam os raciocínios de Allan Kardec lá no século XIX. Né? Aí outra coisa que diz o concílio, que a majestade de Deus é medida pelo número de súditos. Eles tentam inferir qual é a quantia de anjos que existem a admirar Deus em uma posição de prostração. Aí Kardec, não. A majestade divina não é medida pelo número de súditos, é medida pela bondade, medida pela justiça, é medida pela misericórdia divina. Bom, tá bom, então, o que são os anjos, segundo o Espiritismo? Então, primeiro ponto, o Espiritismo ratifica o que dizem todas as religiões. Existem espíritos, existem seres que são superiores a nós. Então, existem os anjos? Sim, pode usar essa linguagem. São superiores aos homens. O Espiritismo ratifica, nesse ponto, tudo o que as religiões falam. Só que o Espiritismo acrescenta mais. Ele mostra o que as outras não mostram. Ele diz qual é a nossa origem, qual é o nosso destino. Que é a origem, todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? E que progredimos através do trabalho, e o nosso destino é a perfeição. E que a velocidade de progresso nosso depende da vontade e do livre-arbítrio de cada um, e, por consequência, somos, cada um de nós, os árbitros do nosso próprio destino. Ora, então, nesse mesmo sentido, não foi Deus quem criou o mal, mas sim o homem que transviou das leis divinas. Porém, todos, mesmo os transviados, podem e chegarão ao estado de espírito puro. Logo, quem são os anjos, segundo o Espiritismo? São almas dos homens que chegaram a uma perfeição possível. Logo, a humanidade ela não está restrita à Terra, mas está em todos os mundos, em todos os espaços. Muitos já habitaram mundos que desapareceram. Outros que ainda serão criados habitarão mundos que se formarão. Né? E alguns, antes de nós sairmos da mão do Criador, já tinham atingido essa finalidade, essa perfeição possível. Portanto, é uma grande lei de criação de Deus, sob a sua poderosa e soberana justiça, cujas posições graduais todos podem conquistar por mérito próprio. Beleza? Viram aí as conclusões profundas de Allan Kardec naquela época, hein? Capítulo 9, os demônios. O homem primitivo sempre buscou natural e exclusivamente a satisfação das suas necessidades materiais. Ora, é razoável, ele era primitível. Né? Então, ele também sempre acreditou, teve uma crença instintiva, num poder superior às suas qualidades. Né? Então, vivendo na natureza, o homem chegou ao pensamento de tudo aquilo que lhe era útil, por detrás dessa utilidade havia um poder benéfico. E tudo que lhe era nocivo, tudo que lhe prejudicava, havia por trás um poder maléfico. E como nós sempre fomos mais sensíveis ao mal do que ao bem, porque o mal nos afeta mais intensamente, nos emociona mais do que o bem parece alguma coisa natural, comum. Ao longo da história,
do progresso nosso, né, acreditamos que existiam, então, dois poderes a digladiar pelo governo do mundo, né? Dessa forma, em todas as religiões, é que surgiu a noção de anjos e de demônios. E ao longo da história, vocês sabiam que os rituais vinculados a entidades maléficas sempre foram mais frequentados, mais numerosos que das entidades elevadas, porque a gente não queria sofrer qualquer coisa, né? Então a gente adorava o Deus cobra, para que a gente não fosse picado por cobra. Deu para entender como é que a coisa funcionava? Então, por um longo tempo, a gente presumiu a existência de dois poderes, um benéfico e outro maléfico, a disputar pelo governo do mundo. Isso em função do que a gente considerava que fosse bom para nós, ou que considerássemos que não era bom. Ora, nesse período, era impossível que compreendêssemos que o mal ele é transitório e que do mal resulta o bem. Que do sofrimento, até hoje tem muita gente que não entende, né? Que do sofrimento é que surgirá o progresso e a felicidade. Ora, por um longo tempo a gente não entendeu que havia progresso e nem que as dificuldades que nós vivíamos eram oriundas das nossas próprias imperfeições. Levamos muitas vidas para entender que o bem resulta do mal. É assim que a crença nos demônios, né, e nos anjos, essa dualidade existiu e ainda existe significativamente na Terra. Mas nos povos pagãos, vejam, os povos pagãos, uma inteligência mais rudimentar do que a dos cristãos, dos muçulmanos, né? Os povos pagãos são deuses, sem distinguir, generalizava o termo deuses para benéficos ou maléficos. Os cristãos e os muçulmanos é que começaram a diferenciar anjos e demônios, né? E depois, então, Kardec apresenta os demônios segundo a igreja e, similarmente ao capítulo anterior, ele refuta aquelas informações. Então, vamos lá. Por exemplo, para a igreja, Satã, ele é um ser real, ele existe, que ele pratica exclusivamente o mal. Aí Kardec pergunta, ora, então ele é incriado, ele não foi criado, assim como Deus não foi criado, ou Deus criou Satã? Bom, no primeiro caso, se Satã é incriado, então Deus não é único, né? E se ele foi criado por Deus para praticar exclusivamente o mal, ora, então Deus não é bom. Então, Deus não fez uma criação que pratica e praticará eternamente o mal, então Deus não é bom. E esse raciocínio vale, então, para todos os tipos de demônios que se crê existir, né? Não, a refutação pelo lado da igreja, não é isso. É que os anjos decaíram. Lúcifer e 1/3 dos anjos decaíram, revoltados com a ideia de que um homem era a porta da salvação, Jesus, e não um anjo. Ora, mas espera lá. Se esses anjos eles eram perfeitos, como é que eles decaíram a tal ponto de não reconhecer a autoridade divina? Então, novamente, para outra pergunta. Deus faliu ao criá-los, mas ele não é a sabedoria perfeita, né? A soberana sabedoria? Ele iria criar anjos que iriam falir, sabendo previamente que eles faliriam, e que ele iria condená-los eternamente, e que alguns estariam livres para tentar os homens, seduzir os homens, que também seriam condenados eternamente? Ora, não faz sentido, né? Então, esses anjos decaídos, alguns foram para o abismo, e outros estão e estarão eternamente livres a nos perturbar, a perturbar os homens. Ora, mas
Cadê a justiça divina? Porque alguns estão livres e outros não. E outra, tentando os homens, esses se tornam dignos também de uma punição eterna, mas os provocadores, que são os espíritos inferiores, permanecem livres. Essa justiça divina está mais frágil do que a mais inferior das justiças humanas, né, dos povos mais antigos aí. Então, primeira coisa, Deus criou também os homens, sabendo que eles iam receber influência inferior e que iriam, por consequência, ser condenados eternamente, sucumbir. Abandonou a sua criação. Não faz sentido, né? Aí diz Kardec, a finalidade, então, de Deus é superlotar o inferno, superlotar as cadeias. Ele nos criou para isso. Foi isso que Jesus nos ensinou, né? Conforme a igreja ainda, os anjos decaídos, para eles é impossível a reabilitação. Aí Kardec pergunta, espera lá, a impossibilidade deles se reabilitarem é por vontade deles ou é por vontade de Deus? Se é por vontade de Deus, como é que eles já foram anjos? Se é por vontade de Deus, Deus então não permite a reparação aos seus filhos após uma primeira falta? A refutação de Kardec é através de perguntas, é a espécie da maiêutica socrática, né? Nos levando a raciocinar. Ora, então vamos lá. Quem são os demônios segundo o Espiritismo? Anjos e demônios não são seres à parte na criação. Todos os seres são perfectíveis. Quer dizer, podem e se tornarão perfeitos. A perfeição é a nossa meta. Porém, a meta, né, para todos vem por conquista através do esforço próprio. E o progresso se dá nos dois planos, encarnados e desencarnados. Diz Kardec, do embrião ao anjo, há uma cadeia ininterrupta de progresso. Cada elo representa um progresso. E o Espiritismo não nomeia nenhum ser de demônio, porque essa palavra dá uma ideia de uma criação à parte e de seres voltados eternamente para o mal, sem chance de progredir, né? Diz Kardec, os imperfeitos se melhoram e os que estão na base chegarão ao topo. Todos têm o mesmo ponto de partida, todos têm a mesma rota a percorrer. E o homem atual, o homem de hoje, ele vê mais claro que o homem do passado. Ele tem uma noção mais justa e profunda da justiça e da misericórdia divina. E ele deseja encontrar, nós, os homens atuais, desejamos encontrar essa justiça misericordiosa mais perfeita. Pelo menos no céu tem que ser perfeito. Assim, quando chega para os homens atuais uma doutrina que não é condizente com a justiça divina, com a integralidade de uma noção de justiça, a gente repugna aquela ideia. É por isso que as religiões, sem responder com claridade a respeito do futuro do homem, a respeito de uma lei de progresso, estão contribuindo para a formação de ateus, porque não possuem as respostas que o Espiritismo possui. Capítulo 10. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Diz Kardec, os fenômenos espíritas atuais, eles são fenômenos espíritas de todos os tempos. Foram fenômenos de todos os tempos. Porém, a igreja vê nos atuais apenas a manifestação dos demônios. Ora, mas Deus, então, ficou esquecido? Né? Os inferiores, eles têm o monopólio da manifestação aos homens, e eles, os inferiores, tendo esse monopólio, não precisam da permissão divina? Porque essa é a ideia da igreja. Só os demônios, né, se manifestam.
O espiritismo é até condenado por muitas igrejas, porque eles creem que nós relacionamos simplesmente com o demônio. Tem que ler o capítulo 10 da obra Céu e Inferno para adquirir uma clareza de raciocínio mais significativa a ponto de ver um Deus melhor. Porque Deus não está esquecido. Né? Ora, continua Kardec. Deus, então, não tem permitido o trabalho dos anjos da guarda? Ora, e por consequência, sem permitir o trabalho dos anjos da guarda, Deus está a abusar da confiança dos homens. Né? E essa premissa dessas religiões que condenam o espiritismo leva a crer que as manifestações espirituais, se são oriundas só do demônio, elas se manifestam apenas aos homens de bem para desviá-los do bom caminho. Mas o que é que se vê? O que ocorre de fato é o contrário. Que essas manifestações espirituais, elas têm conduzido os perdidos e os viciados a Deus. Ora, e relembra Kardec, Jesus não disse que derramaria seu espírito sobre toda a carne, independentemente da idade? Crianças, jovens, velhos, teriam visões, teriam sonhos. Os apóstolos, eles não ensinaram e utilizaram a mediunidade própria e a mediunidade alheia? Sim. O espiritismo não é semelhante à magia antiga. A magia antiga buscava um relacionamento com os espíritos de forma que o homem encontrasse a fortuna, que ele sempre tivesse sorte, que pudesse submeter os sentimentos de outras pessoas para amá-los e desejava até submeter espíritos a seus comandos. Mas o espiritismo não busca nada disso e também condena essas práticas inferiores, esses desejos de relacionamento com os espíritos, buscando bens materiais, fortuna e etc. E o que busca o espiritismo? O espiritismo busca conselho. O espiritismo busca moralização nossa e a continuidade da relação entre as pessoas que se amam, familiares e amigos. Continua Kardec. É impossível obrigar um espírito superior a vir se comunicar conosco. É impossível obrigá-lo. E o inferior só vem se for para o bem dele, porque, neste caso, ele vai receber auxílio dos espíritos superiores para vir receber benefícios junto ao homem. Para evocar espíritos sérios, há uma necessidade de recolhimento nosso. Nada de talismã, nada de fórmula decorada, rituais, com gestos. E para que os superiores venham, a necessidade de fé e de desejo no bem, e sugere o espiritismo. Se vai realizar essas evocações com recolhimento, fé e desejo no bem, sempre peça em nome de Deus para que eles venham. E a mediunidade, que foi sempre vista como um bicho-papão, uma espécie de doença, não. A mediunidade é uma faculdade comum. As comunicações mentais é da ordem da natureza. E ela acontece com todos nós no estado normal em que estamos, nas mínimas coisas. Basta pensar que há sintonia mental, diz o livro dos médiuns. Raríssimos são os casos em que um pensamento do homem não tem uma sintonia mental, né, com outro pensamento. É algo da natureza, é algo comum. Né? Os espíritos, eles não nos guiam na busca de tesouros, na busca de pesquisas, né? Em tudo há necessidade de trabalho e mérito. Os superiores, eles não se preocupam com tesouros. E os inferiores, em regra, podem indicar lugares errados, e indicam, para mostrar que a verdadeira riqueza nossa é o
trabalho, né? A ação dos espíritos, ela é sempre uma ação fluídica, de forma que não existe milagre. Tudo é explicado porque é através de fluidos, né? E diz o Espiritismo, há manifestações inferiores? Há, mas também há manifestações superiores. Basta ver alguns escritos cujo conteúdo é tão sublime que provavelmente nenhum homem escreveria isso. Curas, fenômenos de aparições belíssimas. Então, tem manifestações inferiores e superiores também. Os santos produziram no passado essas manifestações. Ora, e hoje também elas são produzidas. Mas o Espiritismo, ele diferencia quais são as superiores, quais são as inferiores. As superiores são dignas, são lógicas, são nobres, são sábias, são benevolentes. E as inferiores são manifestações ignorantes, orgulhosas, vazias de ideias, grosseiras, contra a moral. Imagina no tempo de Kardec aquele que usavam aquelas cestas, usavam lápis, né? Aí depois o médium passou a deixar aquela cesta e passou a usar lápis direto na mão. Aí imagina uma manifestação de espírito que estava com raiva de alguém presente na reunião, fazia o lápis voar, acertava na pessoa, quebrava a ponta do lápis, rasgava o papel ali, mas outras não. Outras são manifestações que você vê uma leveza, uma suavidade, né? Aí diz o Espiritismo a respeito dos inferiores. Não, eles são limitados. Mas eles terão oportunidade de progredir e progredirão. E para a igreja? Não, esses são demônios. E eles são sábios como anjo, mas utilizam o seu intelecto sempre para fazer o mal. O Espiritismo, então, ele vai dizer o seguinte: olha, as manifestações inferiores ou superiores, uma e outra, só ocorrem com a permissão de Deus. Só ocorre com a permissão divina. Para a igreja, não. Só existe manifestação inferior, e ela ocorre sem a permissão de Deus. Ora, a crítica tem que saber diferenciar o bem do mal e os erros daquelas pessoas que são abusadoras das relações com os espíritos não pode recair sobre a doutrina espírita, porque a própria doutrina espírita não compactua e também critica essas manifestações inferiores, né? Então, os bons se manifestam pela qualidade que eles possuem, dá para saber, né? Quem é bom e quem não é. E eles veem também os bons. Por quê? Porque Jesus não disse que eram os doentes que necessitavam de médico? Sim. Então, os superiores, eles vêm para atender o homem. Eles não vão ficar no céu de contemplação como se aquilo fosse um benefício ao seu egoísmo. Então, os bons se manifestam para nos ajudar. Então, vamos lá. Capítulo 11. É proibido evocar os mortos, é o título desse capítulo. A igreja, ela não nega a existência das intervenções espirituais. Porém, ela atribui essas intervenções exclusivamente aos demônios. E a proibição a essas evocações, ela não está nos evangelhos. Se pegar algum dos 4 evangelhos, procura aí onde está proibido evocar os mortos. Não tem no evangelho. Nenhum deles. Nenhum dos 4 evangelhos. E onde consta essa proibição de evocação dos mortos? Isso está em Moisés, em Levítico, capítulo 19, e em Deuteronômio, capítulo 18. E diz Kardec, a proibição de Moisés, àquela época, tinha uma razão de ser, já que essas evocações elas não eram baseadas no respeito aos espíritos, nos bons sentimentos, na afeição que pudesse ter pelos mortos.
Não, não. Como eram essas evocações? Eram em funções de negócios, de comércios, o desejo de submeter os espíritos aos seus caprichos, de encontrar tesouros, de adivinhar, né, o que alguém tinha feito, de colocar alguém que eu tivesse alguns sentimentos de desejo que aquela pessoa me amasse, né? Enfim, e essas práticas ainda eram acompanhadas de sacrifícios humanos, essas evocações. Mas os espíritas, eles não fazem, nós, espíritos, não fazemos nada disso. O que nós desejamos com a evocação dos mortos? Nós desejamos instrução. Nós desejamos nos melhorar. E ainda desejamos aliviar as almas sofredoras de pessoas queridas que estão em dificuldade ou de qualquer outro que possa produzir em nós o sentimento de compaixão. Nas evocações, nós podemos aliviá-las, né? E o Espiritismo também condena tudo que Moisés condenou, porque Moisés condenou por essa e aquela razão que nós já enunciamos. Ora, o Espiritismo também condena as evocações por esse motivo. Mas há alguém que possa levantar a seguinte questão: não, a severidade do castigo mosaico relativo à proibição das evocações mostra que atualmente a gente não pode evocar, né? Qual era o castigo? Era a morte. Se fizer evocações, deve morrer. É que naquela época, diz Kardec, não havia um meio mais brando de reprimir um povo muito indisciplinado, né? Não tinha cadeia e não tinha casas de correções. Ora, então não dava para aplicar penas disciplinares. E ainda, essas penas disciplinares mais brandas, elas não iam colocar um freio a um povo muito brutalizado ainda. Nós éramos muito brutalizados naquela época. E também Moisés, o que ele fez? Ele atribuía a Deus as leis civis que ele compunha para que elas fossem justamente respeitadas, né? Tá ótimo. Então, com relação a outro ponto, por exemplo, a gente não pode utilizar Moisés em alguns pontos, em outros pontos não utilizar. Certo? Porque Moisés proibia a evocação dos mortos por esses motivos. Então hoje ninguém evoca os mortos. Ora, mas Moisés também proibiu que os sacerdotes adquirissem bens e participassem de heranças. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 1 a 2. E alguém fala disso? Não. Disso ninguém fala. Quer dizer, usa Moisés para uma coisa, mas não usa para outra. Não dá, né? E outro ponto é que há um desuso natural legislativo, como é o comum. A lei civil humana ela vai avançando conforme o progresso. E assim, as leis civis de Moisés, naquela época, elas não podem ser aplicadas atualmente. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 21, versículo 28, vai dizer o seguinte: se um boi chifrar uma pessoa, olhem isso, gente. Esse boi tem que ser morto a pedradas. O dono, ele fica inocentado. Mas o boi tem que ser morto a pedradas e ninguém pode aproveitar daquela carne do boi que morreu. Pelo amor de Deus, vamos aplicar uma lei dessa hoje em dia? Né? Não há uma responsabilidade para o proprietário, ninguém aproveita daquela carne e o animal é morto a pedradas. Ora, né? Moisés atribuiu essas leis adequadas àquela época, atribuiu a elas como se fossem divinas para que fossem cumpridas. Mas hoje são um absurdo, né? Jesus mesmo, ele modificou muito dessa lei civil, só não mudou os 10 mandamentos, né? E Jesus, ele proibiu a evocação dos mortos? Não, em nenhum momento ele proibiu.
E era um assunto muito grave para que ele fosse esquecido, tendo Jesus tratado de outros assuntos mais secundários. E no Tabor, ele próprio conversa com Moisés e Elias, não é? Jesus, no Tabor, ele conversa com Moisés e Elias. Ora, e diz Kardec, nós não podemos colocar a lei judaica acima do evangelho, né? Ele veio depois. Não existe uma razão para nós sermos mais judeus do que cristãos. Também, se Moisés proibiu a evocação, é que, então, os espíritos podem vir. E eles podem, então, se comunicar. E veja, o que Moisés proibiu? A evocação dos mortos. Ele não fala em demônios. Moisés não fala em demônios. Ele fala proibição de evocação dos mortos. Ora, isso é proibido, é que eles podem vir, né? Assim, a lei de Moisés, ela, primeiro, não pode reger o cristianismo, que é a segunda revelação, não pode ser regida pela primeira revelação. Segundo ponto, a lei de Moisés não é apropriada à nossa época. E terceiro, ela não se aplica ao espiritismo, porque o espiritismo deseja conselho, deseja progresso, deseja alívio dos espíritos que estão em dificuldade, né? As evocações espíritas, então, além delas possuírem uma finalidade elevada, elas são feitas com simpatia, com sentimentos de amor, de afeição pelos espíritos, com toda uma religiosidade interna, íntima e recolhimento. Portanto, não existe um desrespeito aos espíritos, como se presume. E mais, muitas vezes os espíritos se apresentam espontaneamente, não por evocação. E eles testemunham satisfação em se comunicar conosco. E se queixam quando eles são esquecidos. Então não tem nada de desrespeito, né? A igreja diz que os mortos eles não podem se comunicar. Por quê? Ora, porque eles estão, cada um dos mortos estão na sua morada. Primeira morada, o inferno. Os que lá estão, os mortos, não podem sair do inferno. Ora, mas os demônios podem para nos perturbar, para perturbar os homens? A outra morada é o paraíso. Eles não podem sair do paraíso. Eles vivem em beatitude, numa contemplação danada. E eles não vão vir para nos ajudar, eles estão no céu. Ora, então esse céu é um prêmio ao egoísmo, o que não faz sentido. E a terceira morada é o purgatório. Não, eles estão em muito sofrimento para sair de lá e vir nos ajudar. Ora, então, quem sobra para se manifestar? O demônio. É só o demônio que pode se manifestar, e ainda sem a permissão de Deus, conforme a igreja. Né? Tá bom. Mas se os bons não podem sair das regiões do paraíso para se comunicar, por que é que a igreja constantemente evoca os santos? Pergunta Kardec. Né? Compreensível é que aqueles que não creem na existência da alma, incrédulos, compreensível é que eles não creiam que haja uma comunicação dos homens com as almas, já que para eles as almas não existem. Mas, diz Kardec, é incompreensível para aqueles que creem na existência da alma que eles se obstinem a combater com todos os meios a comunicação dos espíritos, que é a forma mais eficiente de provar que as almas existem. E eles, agindo assim, então estão aumentando o número das pessoas desvinculadas de qualquer religião, dos ateus. Mas, façam o que façam, não impedirão a manifestação dos espíritos, porque eles vão levantar a lâmpada de sob o alqueire. Enfim,
Repelir as comunicações espirituais é rejeitar o meio mais poderoso de instrução e de progresso para nós. Beleza, gente? Fizemos aí o resumo de tudo que nós estudamos do livro O Céu e o Inferno. Aí, então, a gente continua na próxima aula, a partir daí do próximo capítulo. O último que a gente estudou foi o 11, né? A hora que a gente adquirir esse raciocínio aí, né, que diante das coisas, né, é quase como se estivesse fazendo um rastreio, assim, de todas as informações, aí aquele raciocínio apurado, né, aquela lógica. Quando a gente conseguir isso, a gente vai estar bem à frente, né, vai estar dando uma outra visão, né. É impressionante Allan Kardec mesmo, né? Muito, né? Muito. Estudando esse livro, Céu e Inferno, me pareceu uma obra muito adequada para essa nossa finalidade de propagar o espiritismo, né? Porque realmente as pessoas que não são espíritas, que estão em outra religião, elas não têm essa noção que nos traz Allan Kardec. Então, o estudo de Kardec, para nós que somos espíritas há 10 anos, 15, 20 anos, é mais para esse trabalho de consolar os outros, de auxiliar essas outras pessoas, nossas queridas, naturalmente, elas têm que deixar o campo aberto a isso, né? Mas veja, nós já estudamos aí Joana de Ângeles, com todo aquele conhecimento psicológico. Isso é para alimento da nossa alma, sem dúvida. André Luiz, que vem ratificar Kardec e ampliar Kardec, já que o espiritismo é progressivo. Mas Allan Kardec é fundamental para a gente auxiliar os nossos entes queridos que ainda não são espíritas. É fundamental. Porque eles não vão, através de outras obras, de Joana, de André Luiz, caminhar nessa direção de conhecer o Consolador Prometido, de, portanto, vencer dificuldades psicológicas significativas sem conhecer Allan Kardec. Vamos. João, eu posso fazer também um comentário nesse sentido que até para mim, como espírita, em alguns anos atrás, peguei já o livro para ler e me surpreendi muito porque, assim, são conceitos básicos que eu acho que deveria ser um dos primeiros livros a ser lido por qualquer iniciante ou qualquer espírita que queira ter uma noção básica da coisa. Porque é muito básico. E esses, como que eu posso falar? Essas contestações que ele vai vencendo e vai colocando é muito esclarecedor. Então, assim, diante dos outros livros, né, de André Luiz, que nos trazem outro lado e essas informações todas, eu acho que esse livro, ele deveria ser o número 1 na vida de qualquer um, inclusive na minha. E olha que eu fui ler já há anos, assim, não muitos atrás. Eu acho ele muito importante, muito básico, e foi onde eu abri minha mente. Opa, mas espera aí, então é assim? Olha, eu não sabia. E é fundamental a gente ter o conhecimento de Allan Kardec na ponta da língua, assim, não ser algo que eu li, mas algo que eu tenha estudado com muita profundidade para eu auxiliar os meus entes queridos que não são espíritas num diálogo ali, de bate-pronto, de bate-pronto, conversar ali de bate-pronto. Então, Kardec realmente ele é fundamental nesse sentido de regenerar o mundo. Porque esse não é o objetivo do Espiritismo, segundo o Evangelho, nos levar do mundo de provas e expiações à regeneração? Mas como a gente vai fazer isso sem ter o conhecimento profundo de Allan Kardec para dialogar de forma espontânea com as pessoas que estão próximas a nós?
Eu tenho que falar esse conteúdo aqui, assim, na ponta da língua, quando vem dialogar comigo com naturalidade. Renovando a cabeça deles, mas para auxiliá-los na renovação das suas mentes, eu preciso ter Kardec em mim ali, respirar Allan Kardec. Óbvio que nós, para nós próprios, meu Deus, Joana de Ângeles, aquele conhecimento psicológico, mas não, no auxílio aos meus entes queridos, sem Kardec não vai não. Não vai não, porque eles estão naquela ideia, céu, inferno, anjo, demônio, criações separadas. E como disse a Juliana, quem refuta isso aí muito claramente é Kardec. Ou a gente quer ir para o céu só nosso, né? Vocês fiquem aí. Eu vou estudar aqui, Joana Dias, André Luiz, vocês estão por fora de tudo. Meu Deus, que céu é esse? Eu tento argumentar, mas eu já sou com doido, eu não discuto. Então, eu acho que vai na evolução deles. Eu não fico discutindo muito, não. Não é discutir assim, mas se vem perguntar, a gente tem que dar respostas profundas rapidamente ali, né? Exatamente. Não, espera aí que eu vou pegar o céu e o inferno e vou Toma aqui para você ler. Lê ele, depois você vem conversar comigo. Não dá, né? Né? Não dá. É isso aí, gente. Uma obra magnífica para esclarecer a respeito do nosso destino. Sabe o que eu percebo também, João? A gente que lida com jovens, assim, enfim, né, adolescente, jovem, eles questionam a gente de uma forma que é um outro tipo de raciocínio, né, que essa meninada tem também, e aí a gente se vê despreparado muitas vezes, né, falo assim por mim mesmo, né. Então, tenho filha que questiona, sabe? Nossa, a cabeça deles e assim vai ser cada vez mais, né? Que a gente se deparar com o mundo está em transformação, né? Então nascem muitos espíritos aí muito mais preparados que a gente, assim, muito mais antigos, né? Mas que estão na juventude, né? E que precisam de orientação e são ávidos, eles buscam, eles questionam tudo, né? Eu vejo muito isso, né? Assim, comparando a juventude, a minha época lá, aquilo chegava, você tinha que aceitar e pronto, né? Tinha muito isso, né? Não que a gente não questionasse, mas assim, eu sei lá, eu percebo a diferença até, a gente que dá aula, né? Lida com jovens mesmo, né? Então, nós temos que estar preparados, porque também quem está chegando aí é outro nível, né? Então, tudo vai progredindo, né? Eu acho que a sensação é essa, assim. E a gente tem que se preparar, tem que estudar muito, né? E tem que dar resposta, porque a insatisfação, né, deles com respostas pouco profundas, ou com respostas falsas, vai levá-los à descrença. Vai levá-los à descrença. Falando dos jovens aí, eu não entendo por que hoje, no dia de hoje, atualmente, essa juventude está tão insatisfeita, gente. Eu acho que eles já nascem com alguns conflitos também, né? Tanta facilidade, tanto... hoje, na minha época, olha, mal e porcamente tinha uma luz elétrica, gente. Vamos falar a verdade. Não nem sonhava existir a internet. Tinha a máquina de bater datilografia, e você nunca questionava mesmo. Mas não existia essa insatisfação que eu vejo hoje na juventude. A insatisfação deriva do conhecimento incompleto. Não sei se a gente era vaquinha de presépio, entendeu?
Mas a gente pensava, a gente lia livros bons, profundos, entendeu? Que tem tanta literatura, que hoje tem muito livro, muito porcaria, né? Que é bem superficial. Mas com relação à vida, com relação aos bens materiais que a gente possuía, se era pouco, se era muito, não tinha esse negócio de você sair assaltando e matando todo mundo porque você queria ter aquilo, entende? Eu não sei se o materialismo hoje está tão... a propaganda é tão assim constante e a toda hora, a todo minuto, que a pessoa nasce querendo aquilo e, se não consegue, vai pelas vias tortuosas da vida para conseguir. Só o espiritismo tem condições de frear o materialismo. As outras religiões, com respostas incompletas, com noções falsas, não têm condição. Por isso que eu falo que o excesso de materialismo, de coisas a comprar, a adquirir, que se apresentam hoje na nossa vida, é que geram essa insatisfação, porque nem todo mundo é rico e tem o dinheiro para comprar tudo que aparece nas propagandas. A minha opinião, né? Tudo bem, assim, realmente o mundo há um conforto mais significativo, né? Agora, o período juvenil, ele também é um período de cegueira, de incompletude, né? A gente pode ver a própria história de Paulo, de Santo Agostinho, mas, sem dúvida, o mundo não está sem governo, né? Sim, eu sei, eu entendo. Nós também tínhamos as nossas deficiências, como temos até hoje, como eu tenho até hoje. Mas E essa pandemia vai trazer um salto evolutivo. Mas o que eu digo assim, que não existia esse negócio de você matar uma pessoa por causa de um tênis. Entendeu? Bom, enfim. Sim, também esse pessoal está tendo a última chance. Né? Pois não, Juliana, pode falar. Eu queria ver a sugestão de alguém que saiba de algum livro. Eu tenho lido alguns livros mais atuais, mas acabam se voltando mais para grandes histórias, com crescimento moral e tudo mais. Nessa questão do jovem, realmente eu não tenho visto, porque, por exemplo, nesses livros de André Luiz que nós estamos estudando, eu acho muito interessante assim, os ensinamentos que são contidos ali. Porém, eu vejo que são livros lá de 1944, né, que vieram, são livros mais antigos. E, assim, teria alguma sugestão de um bom livro que trata de uma terra mais atual, com os problemas da atualidade? Por exemplo, nessa questão do jovem, eu fico me perguntando essa questão toda de internet, né? De como será que está hoje essa questão de comunicação com esse público nos dias atuais, né? A espiritualidade. Então, assim, eu acabo mais presa aos ensinamentos mais antigos, enfim, mas também me faça esse questionamento de como será que está hoje a espiritualidade diante dessa evolução tão rápida que principalmente aconteceu na pandemia, né? E a TikTok para lá, e a TikTok para cá, e esse povo só dancinha. E eu fico pensando, por isso que eu me pergunto agora, será que tem algum livro que vocês sugerem mais novo, que trata, talvez, assim, de uma terra, às vezes, mais recente, um período mais recente? Olha, o que você falou, Juliana, a respeito aí de novas tecnologias, é um avanço natural e progressivo do mundo. Agora, veja, com relação às questões morais, são ainda os mesmos problemas antigos, né? Como você falou, de dancinhas, de sensualismo, no fundo. Então, apesar das obras de André Luiz elas serem da década de 50, elas nunca foram tão necessárias, assim como as de Allan Kardec também, né? São profundamente necessárias porque, apesar de serem conhecimentos que estão em livros desde o século XIX ou do século XX, são conhecimentos que não estão conosco.
São conhecimentos que enfeitam prateleiras e que a alma humana ainda não se tornou mensageiro daquele conteúdo, né? Porque essas mensagens elas são vivas somente em nós. E as obras de André Luiz e de Kardec com relação a essas questões morais que se manifestam nos novos meios tecnológicos, elas são muitíssimo adequadas para auxiliar os jovens nos seus comportamentos atuais, ainda que pelos meios modernos de comunicação, porque o desvirtuamento moral é exatamente o mesmo do passado, com pouco progresso moral. Mas tem alguns livros da Joana que fala de família, né? Que fala desses progressos tecnológicos, são livros mais recentes, mas quando ela vai tocar com relação às questões morais, vai dizer exatamente o que consta em Kardec, vai dizer a mesma coisa que consta em André Luiz, né? Porque, apesar do grande progresso tecnológico, científico do mundo, o moral, que é o principal, não acompanhou nada. Então, para os jovens, o estudo de Allan Kardec, o estudo de André Luiz, o estudo de Joana de Ângeles, assim como para qualquer alma humana, em qualquer idade, nunca estão desatualizados. Eles vão no que a gente necessita. Modificação do nosso comportamento moral, do nosso comportamento íntimo. A reforma íntima falada. Sabe o que eu me lembrei também, falando em obra assim, atual? Essas últimas psicografias que o Divaldo fez, do Manuel Filomeno de Miranda, tem a transição planetária, essa da pandemia, não sei se você já teve acesso, Juliana, se você já leu, Não. essas últimas obras agora, teve uma que foi agora da pandemia, né, 2020, né? Eu não estou me lembrando o nome, não sei se vocês têm aí em mente, mas tem um do Manuel Filomeno de Miranda, que é Transição Planetária. Então, assim, tá falando dessas questões de atualidade. Eu não sei se foi isso que eu entendi, que você também queria Exato. alguma informação assim, tipo assim, o que está acontecendo no nosso mundo, né? O que está acontecendo no nosso Exato. mundo hoje, como é que esse mundo vai caminhar, alguma orientação, algum entendimento sobre isso. Eu acho que me ocorreu assim, essas obras que foram as últimas psicografias aí do Divaldo, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Transição planetária. Tem uma que é a transição, mas essa já faz uns anos. Agora tem a última, gente. Vocês não lembram? Você não lembra, Cida, Marta? Não lembra o nome? Tem uma série, né? Tem uma série dele aí. Tem uma trilogia, umas 3 que foram essa transição planetária. Oi? O Mundo de Regeneração, não é? Uma e outra. Não lembro. Qual que saiu? Saiu uma da pandemia agora, né? Saiu uma... Como é que chama, gente? Eu agora, eu estou com minha memória também. Diz que tá todo mundo, né? Diz que quem teve Covid está com memória ruim, né? Mas eu não tive Covid, não. Não, mas depois, se vocês puderem colocar lá no grupo, depois coloca lá no grupo. Coloco, Juliana, porque eu vou dar uma pesquisada, que eu gostaria muito de ter essa, digamos, essa informação mais atual, né? Não atual, mas assim, mais para nós mesmos, né? Independente de ser para os jovens ou não, para a questão moral ou não, mas assim, para nos orientar, né? Nesse sentido, né? Eu tinha entendido alguma coisa assim também. Isso. Eu passo lá, na hora que eu achar as obras, eu coloco lá no grupo. Por favor, eu vou dar uma olhada depois. Eu vou sair, pessoal. Vamos fazer a oração, né, gente? Vamos fazer a oração. Ok. Quem faz a oração, aí eu vou, depois dela, parar a gravação aqui, né? Ou ela para antes?